Então, pessoal, vou mostrar aqui as questões do MF Challenge. Espero que vocês tenham gostado de participar. Muito obrigado para quem ajudou na divulgação. Foram poucas ligas que ajudaram na divulgação, mas muito obrigado para quem ajudou. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos passar um pouco nas questões. Vou comentar algumas questões mais erradas, mas vocês vão ter todo o gabarito e depois podem analisar. Então, lembrando, foram 292 alunos que fizeram a prova. A mediana foram 29 acertos, que dá uns 58%. E ficou no percentil 80%, quem acertou mais 70% da prova. E sinceramente a prova não estava muito difícil, eu não fiz questões muito difíceis, são questões do dia a dia de quem trabalha num fundo de investimento, por exemplo, contas bem simples de fazer, a gente vai ver agora nas questões. Então, passar rápido aqui as suas questões com gabarito. Primeira questão, acerto, quase todo mundo acertou, acho que é só consultar na internet, espero que vocês não precisavam ter consultado quanto que estava a Selic atual, é importante estar conectado com o que está acontecendo na economia. Então, essa segunda questão teve uma taxa de acerto pequeno, que é você anualizar a volatilidade. Quem trabalha no mercado financeiro já está no sangue essa conta, que é multiplicar por raiz de 252 dias. Muita gente nem sabe de onde vem essa raiz de 252, mas já está meio que no sangue como você anualiza uma volatilidade. Então, essa questão também de bips fácil, vou descer aqui para cá, também do Sharpe, a número 4, foi bem fácil, percentual também mínimo fácil. Essa aqui já começou a ter um percentual grande de erro, que é entender um pouco a dinâmica da opção. Lembrando que a opção normalmente você começa a ver ela sempre terminando no vencimento. Você comprou agora, o que acontece no vencimento? Aí lembra que no meio do caminho ela tem um preço, tem uma marcação a mercado. Então a opção tem alguns parâmetros, volatilidade, o tempo para o vencimento, os dias que passam, e é importante você entender a dinâmica. Aumentou a volatilidade implícita da opção, o que vai acontecer com a minha call ou com a minha put? Cada tipo de opção tem uma sensibilidade diferente para esses parâmetros. Então é importante entender a sensibilidade das opções para os parâmetros. Então nesse caso, o preço do ativo objeto cai. É uma call, então o preço da call vai cair também. A volatilidade implícita sobe e tudo fica constante. Aumentando a volatilidade implícita, aquele preço da call vai valer mais, porque aumentou o grau de incerteza, e passa um dia e tudo fica constante, o preço tanto de uma call quanto uma put vai cair, que é o preço da opção no tempo. É justamente o θ que tem uma questão lá mais na frente. Então a 7 também foi bem acertada, questão simples de renda fixa. A 8 também, bem simples também, de classificação, tipo long short, o fundo está neutro, long buy está um pouquinho mais long, e long only só tem uma carteira, só tem uma parte comprada. Então, indo aqui para o 9 também, muito fácil também, qual que tem maior volatilidade. O 10 já é uma das questões que já teve um erro maior, lembrando o conceito de delta, é sempre importante você entender o conceito das coisas. O delta pode ser usado também como a probabilidade da opção virar pó, independente da call ou da put. Então a put lembra que tem o delta negativo, isso foi um erro grande que teve mais para frente. Uma put tem sempre o delta negativo, por quê? Porque o delta também é a sensibilidade do preço da call ou da put com a variação do ativo. Então a put, você está teoricamente short no ativo, se o ativo cai, a put vai subir, se o ativo sobe, a put vai cair. Por isso que a put tem um delta negativo, mas em módulo está alto, então tem uma grande chance de você exercer essa put. Então a resposta seria essa call com delta 0,25. Então o delta também pode ser usado como a probabilidade da call ou da put ser exercida. A questão 11 também teve uma taxa relativamente pequena para o tipo de questão. Lembrando que é o máximo drawdown, a definição que eu gosto de falar, é a rentabilidade do investidor mais azarado no período. O cara que entrou no pior momento possível e saiu no pior momento possível. Nesse gráfico, às vezes é um pouco difícil de ver qual é o pior momento, aqui, ou desse momento aqui a esse aqui. É só fazer a conta que você vai chegar na resposta. O máximo drawdown é o cara que investiu em 112 e depois saiu a 88. 12, questão fácil também, de rentabilidade de portfólio. A questão 13 já teve uma taxa pequena de acerto, que é uma questão muito fácil. Qual o ativo menos volátil? Acho que o pessoal se enrolou com o ativo D por ativo A. Lembra, o ativo A é a distribuição de retorno. O ativo A tem os retornos mais concentrados numa mesma faixa. Então, ele vai ser um ativo menos volátil que os outros ativos. Isso aqui dá para ver claramente na questão. A questão 14 é uma questão fácil, você não precisa fazer a conta, porque eu falo que a correlação é igual a 1, então não tem efeito de diversificação nenhuma.
a volatilidade do portfólio vai ser a média ponderada das volatilidades dos portfólios. A questão 15 teve uma taxa de acerto pequena, eu acho que é a única questão que você tinha que fazer uma conta mais complicada, que é aquela conta de volatilidade de portfólio. Se não sabe que conta é essa, procura lá no meu blog Matemática de Portfólio, você vai ver essas contas de qual é a volatilidade de portfólio, dada a volatilidade de cada ativo, a correlação e o peso de cada ativo. Mas se você fizer essa conta, você ia chegar lá na resposta de 9,5. Eu acho que é a única questão que você precisava fazer uma conta. Então, você não sabe que conta é essa de volatilidade de portfólio, olhe lá no meu blog, Ferramentas de Investidor, procura lá Matemática de Portfólio, você vai achar essas contas. Essa questão 16 eu fiquei surpreso, como foi uma das questões mais erradas da prova, que é teoricamente aquela conta de FRA. Mas você não precisa decorar fórmula nenhuma de FRA, só você pensar intuitivamente. Então vamos fazer essa questão, que é basicamente a taxa pré para um ano para frente é 10% e a taxa pré para 2 anos para frente é 12%. Então, dado essas informações, tem uma taxa implícita entre o primeiro e o segundo ano. E a resposta aqui é 14%. Vou aqui para o Excel fazer essa conta. Então, se você pensar com intuição, você não precisa ficar decorando a fórmula de FRA, que é de Forward Rate Agreement. Seria a fórmula para você fazer direto isso. É só você pensar, tem um investimento que vale 100. No primeiro ano está precificado que eu vou ter um ganho de 10%. Ou seja, vai de 100 para 110. Para o ano 0, para o final do segundo ano, vai ter uma rentabilidade anualizada de 12%. É como se subisse 12% num ano e 12% no outro ano. Então, vai ser esse valor. O 100 vezes 1,12 vezes 1,12. Subir 12% 2 anos seguidos. Então, aqui do 110 para o 125, se eu fizer a conta de rentabilidade, eu já tenho qual que vai ser o que está implícito de quem investir no final desse ano para o final desse outro ano. É o conceito de FRA, mas é só você pensar com calma que você ia chegar nessa resposta. A 15 de maior duration, lembra que não é duration modificada, então a taxa não conta para nada. Então vai ser o título que tenha maior... Então a questão 15 é qual é que tem a maior duration. Lembrando que não é duration modificada, então a taxa não conta para nada. É o que tem o maior prazo, então vai ser o título que tem o maior vencimento e que não paga cupom. Lembra, os títulos que pagam cupom semestral, anual, eles vão diminuir um pouco a duration, que você vai receber o dinheiro um pouco antes. Essa questão 18 teve uma taxa de erro grande também, mas lembrando, não tem nada complicado nisso. Você entender o conceito de duration, de sensibilidade, duration modificada, ia ser bem fácil fazer a questão. Então lembra, só mexeu a taxa desse título aqui, e tinha um prazo de 2 anos praticamente, então uma duration de 2, nem precisava fazer modificada. Então lembra, um título uma duration de 2, esquece modificada. Se a taxa sobe 1%, o título vai cair 2%. Se a taxa cai 2%, o título vai subir 2%. Se a taxa cai 1%, o título vai subir mais ou menos 2%. Vai ser a duration modificada, você vai ter que dividir pela taxa, vai dar 1,8, 1,79, sei lá. Então, se esse título, quando a taxa cai de 11 para 10, ele vai ganhar mais ou menos 1,79. Então lembra, eu tinha 75% do patrimônio, o título subiu 1,79, é só você fazer 75 vezes 1,79, você chegava que o fundo aproximadamente ia subir 1,37. Não é só pegar essa questão de duration modificada. Então lembra, a duration modificada é justamente para você fazer essa aproximação. Eu tenho X no meu patrimônio e acontece essa variação de taxa, eu consigo dar um chute rápido na performance do fundo. Então a questão 19 é uma questão que você podia fazer a reprecificação, precificar com a taxa 10, depois precificar com a taxa 11, mas se você fizesse pela duration, você veria que a mais perto seria que o título vai cair 1,79. Então é importante entender esse conceito de duration e de duration modificado. A questão 20, não entendi também um percentual relativamente pequeno, é a questão da diversificação. Você tem 2 ativos com a correlação meio, você botar 50-50, você vai conseguir produzir um portfólio com uma diversificação maior. A única dúvida que podia ser aqui seria nesse portfólio, mas como o peso está maior no ativo que tem a volatilidade maior, você nem precisava fazer a conta. Você não precisava ficar fazendo todas as contas de volatilidade para cada portfólio. O portfólio B, olhando rápido, você já via que seria o portfólio com a menor volatilidade. A questão 21, fácil, questão de tracking erro. A questão 22 teve uma taxa de erro também de duration, lembrando que a duration é como se fosse o prazo médio dos fluxos de pagamento. Então o título lá vai ter a maior duration porque vai pagar tudo no final do vencimento.
Questão 23 é fácil, é todo o conceito de Value at Risk. A 24 acho que teve um percentual menor, porque era a única que tinha uma pegadinha, que eu falava que era o lucro ao invés de quanto que estaria o valor. Então, se você pegasse 10 mil e investisse 10% a 20 anos, conta de matemática financeira fácil, você chegaria a esse valor. Mas eu botei o lucro, então você tinha que descontar o investimento inicial. Essa questão 25, acho que realmente é uma questão já um pouco mais difícil, esse tipo de operação. Daria para pensar um pouco o que você estaria fazendo na operação, mas basicamente você está apostando na alta da inflação implícita. Lembra que tem lá o título que paga IPCA mais uma taxa. Esse IPCA, por mais que seja um componente pós-fixado, bem ou mal, esse mais alguma taxa tem a ver com a inflação implícita que o mercado tá procurando. Então, se quiser procurar mais sobre esse tipo de operação, procura lá, aposta em inflação implícita com futuros de DI. Você vai achar, mas essa questão 25, realmente eu acho que foi a única questão um pouco mais avançada que teve na prova. A questão 26 também teve um percentual baixo de acerto, não sei porquê. Então, o fundo tinha 1 milhão, a cota subiu 5%. Então, se não tivesse nenhum aporte, o fundo iria para 1 milhão e 50. Mas teve um aporte no final do dia. Lembra, o aporte é cotizado no final do dia 2. Então, ele não conta para a rentabilidade. Por isso que o patrimônio vai para 1 milhão e 850. Se não tivesse aporte, seria 1 milhão e 50. Mas entrou um aporte no final do dia, foi para 1 milhão e 850. Essa questão foi uma questão que teve um índice de acerto baixo também, mas teoricamente você não precisava fazer a conta. Era uma conta complicada, que precisava fazer a matriz de correlação. Era só parar para pensar, assim, olhar as opções, foi a dica que eu dei. Se você fizesse a média ponderada da volatilidade, você não lembro o valor que você ia chegar, acho que era 24 ou 24,7, sei lá. Você ia ver que o único valor menor que esse valor seria esse 19,3, que justamente dá esse efeito de diversificação. Você não precisava fazer a conta olhando a matriz de correlação. Era só fazer a média ponderada e ver qual alternativa estava menor que a média ponderada das volatilidades, que é justamente dar esse efeito de diversificação. Na outra questão do beta, lembrando, o beta é o risco sistêmico do mercado, então você diversificar, você não reduz o risco sistêmico. Então o beta vai ser justamente o beta ponderado do portfólio. Então essa questão também não é difícil. Essa questão também teve um erro bastante grande, um percentual de acerto pequeno. Foi uma questão meio que pegadinha, eu quis induzir os alunos ao erro, mas é só lembrar com calma a definição de Value at Risk. Um Value at Risk com 97,5% de confiança é um ponto de distribuição, que eu tenho 2,5% para um lado e 97,5% para o outro. Lembra que 95% da distribuição é esse pedaço todo, mas aí sobra essa parte e essa parte. Como a distribuição normal, uma distribuição simétrica, tem 2,5 da distribuição aqui e 2,5 da distribuição aqui. Por isso que esse ponto é o Value at Risk com 97,5 de confiança. Tem 2,5 para um lado e 97,5 para o outro. Eu também fiquei surpreso, é só entender o conceito de Value at Risk, que é uma medida de risco muito utilizada no mercado. Só entender o conceito de Value at Risk, não tem como errar essa questão. Então, se o VaR é menos 5 com 95% de confiança, o VaR é menos 5. Se eu aumentei o percentual de confiança, é claro que o valor do VaR em módulo tem que ser maior que o menos 5. A única opção que estava isso é esse valor menos 8. Então, é só entender o conceito de VaR. Não tem muito erro. Questão 31 foi bem acertada, o conceito de teta de opção. Essa aqui também, eu não entendi também porque teve um percentual pequeno de acerto. É o payoff de uma put, é só ver qual é o payoff de uma put. Só entender, dado o vencimento, como é que é esse payoff. É bem tranquilo de entender. E aqui é entender todos os payoffs. Então, se você não entendeu o payoff da opção, dá uma olhada que vai ser fácil entender. Quando você está comprado numa call, quando você está comprado numa put, vendido numa call ou vendido numa put. Só olhar isso, o payoff, dado o vencimento. Eu acho que entendendo melhor o conceito vai ficando no sangue como é que é o payoff de cada cenário desse. A questão 34 foi a questão mais errada da prova. Tinha uma pegadinha que eu botei delta em módulo, mas eu não entendi para ser tão errada assim. Esse conceito de exposição delta ajustado é super utilizado em fundos de investimento, que é justamente você traduzir um instrumento não linear, que é uma opção, para um instrumento linear. Você ter mais ou menos a sensibilidade, qual é aquele percentual que está no seu portfólio. Então, a exposição delta ajustado é a quantidade de contratos que você tem, vezes o preço do ativo objeto, vezes o delta da opção, dividido sobre o patrimônio. Então, tinha uma pegadinha aqui que eu botei o delta da put em módulo, mas tem que estar no sangue que o delta de uma put
vai ser sempre negativo, que nem eu já falei no início. Então, se fizesse a conta, daria menos 15%. Eu não sei se o pessoal errou nesse módulo, não sei porque teve uma taxa de acerto tão baixa, mas essa questão de exposição delta ajustada é um conceito que você deve saber e está lá no curso de derivativos. Então, sabendo essa questão, é fácil também acertar. Se você está comprado numa put e o ativo sobe, você vai perder dinheiro. Então, só podia ser essas duas opções. Então, teria que ter, teoricamente, um acerto maior que 50%. Mas, dado que eu tenho 15%, e a opção sobe 1%, você consegue fazer, o ativo sobe 1%, você consegue fazer essa aproximação do percentual que eu tinha vezes a variação do ativo. É justamente esse o objetivo da exposição delta ajustada. Por isso que dá menos 0,15 aqui a resposta. Essas questões, a 36 e a 37, de exposição líquida e bruta, bem tranquilo, só entender o conceito de exposição líquida, exposição bruta de fundo de investimento, não tem nada de complicado. Aqui a questão 38 também, é questão de precificação de LTN, não entendi porque teve uma taxa de erro tão grande também nessa questão. Não sei porque normalmente usa 10%, dá sempre esse valor, mas eram 2 anos, dá para fazer por duration também, mas era uma conta de precificação bem simples. Essa questão, só lembrando que é quem calcula oficialmente a cota do fundo de investimento é o administrador. Eu botei isso aqui para botar back-office, muita gente botou o back-office. O back-office pode calcular para fazer esse check, mas o responsável legal é o administrador do fundo. A questão 40 é igual àquela outra de volatilidade, mas na prática eu estou perguntando qual é o ativo mais volátil, que vai ser o ativo que tem o maior VaR. Antes eu estava perguntando qual era o ativo menos volátil, que é o ativo A, que os retornos estão concentrados num ponto só, e o ativo D seria o ativo mais volátil. É só pensar da definição do Value Risk, que é o ponto da distribuição que eu vou ter 5% de um lado e 95% do outro. Então, olhando aqui, tipo, esse ponto para essa distribuição vai ser mais à esquerda, vai ter um VaR maior. Então, por isso que a resposta é a alternativa D. Questão 41 era só ler com calma, assim, se a expectativa disso do mercado era só se fazer a conta, assim, a taxa Selic vai rodar 12% por 6 meses, e se acontecer o que o mercado está prevendo, vai rodar por 8% por mais 6 meses. Se você fizesse uma conta aproximada, nem precisava fazer a conta certa, você chegaria aos 10%. Então a questão 42 é uma questão que eu sempre bato bastante em aula, nos cursos que eu fiz, que é, às vezes, para você decidir entre um pós-fixado e um pré-fixado, você tem que ter uma visão diferente do mercado. Se não tem uma visão diferente do mercado, teoricamente não faz sentido. Iria dar no mesmo você investir no pós ou no pré-fixado. Você tem que ter alguma visão. Então, olhando essas visões, então lembrando que também é importante a visão da inflação implícita, seria a melhor alternativa. É só fazer a conta. Ah, não, eu tô achando que a inflação vai ser 7%. Então, tem um título que paga IPCA mais 5%. Então, eu vou ganhar 7 mais 5% no período, seria a melhor opção. Dada a minha visão, eu acho que aqui no meio, em vez de ser para 8, vai reduzir para 6. Então, até o título pré-fixado seria uma boa opção. Mas tem um título que pagaria IPCA mais alguma coisa, e eu tenho uma visão que a inflação implícita, o mercado está precificando errado. Então, essa seria a melhor alternativa. É só pensar com calma, ver lá o que eu falo bastante no curso de renda fixa, você ia pegar essa questão. Mas também teve uma taxa grande de acerto. A mesma coisa para 43, o título pós-fixado seria a melhor opção, era só pensar com calma. Então a 44 teve um acerto baixo também que eu não entendi. Esse ponto numa ITTJ é justamente a taxa pré que o mercado está prevendo para o período, para aquele vértice. Então esse 10,63 nesse exemplo hipotético é quanto o mercado está achando que vai ser a TTJ para daqui a um ano. A questão 45 teve uma taxa baixa de acerto também, não entendi por quê. Lembra, o futuro tem a questão que você não tem desembolso de caixa. Então tem que ter em algum momento a taxa, a renda fixa, a taxa livre de risco tem que contar na precificação do futuro. Então se o Bovespa subiu 5%, é claro que o futuro tem que subir menos que isso. A única alternativa que era menos que 5% é esse 4,9 aqui. Então não tinha nada de complicado nessa questão, não entendi porque teve um percentual tão baixo de acerto. Lembra, o futuro vai, em condições normais, que tem a taxa de juros positivo, ele sempre vai subir menos que o ativo objeto, subir ou, teoricamente, cair mais, porque tem aquela questão que no futuro você não tem o desembolso de caixa. Então a questão 46 era só olhar esses contratos e fazer as contas. A 46 era bem simples, que é quanto que vale um contrato. Está aqui que o tamanho do contrato é 10 mil dólares, e tem como é que é a cotação. Então um contrato vale 56 mil reais, não tem nada muito complicado.
A questão 47 teve um percentual grande de erro. Eu acho que as pessoas não se tocaram desse lote padrão de 5 contratos, diferente do mercado de ação, que tem um lote de 100 ações, você pode comprar no fracionário. No futuro cheio, você tem que comprar sempre de 5 em 5 contratos. Então, se você fizesse a conta, daria 178, mas arredondando para 5 contratos, que você não consegue comprar 178, o mais próximo seria 180. Eu acho que muita gente marcou 178 e não se ligou nesse lote padrão. Então, dada essa operação na questão 49, é a questão daquele call spread. É só você pensar com calma os payoffs, dado que eu comprei uma call com strike 20 e vendi uma outra com strike 25, você vai ver que a partir do 25 você trava o seu ganho, é o payoff de o que chama de call spread. Então, se você nunca ouviu falar, procura depois essa questão de call spread. Então, essa questão 49 tinha lá no meu curso de derivativos. Olhando as opções, é difícil você fazer isso olhando sem opção nenhuma, mas só olhando as opções você ia ver qual você ia conseguir um lucro garantido independente do cenário. Isso acontece teoricamente quando o futuro dá essa oportunidade de arbitragem. Mas lembra que um futuro é precificado para justamente não ter opções de arbitragem. Então, essa resposta certa é só você ver. Vou fazer um short do ativo, eu vou receber um valor, eu vou investir nessa taxa e vou comprar um futuro. Você ia ver os cenários, dado o que acontecer com cada cenário, isso tem lá no curso de derivativos, você ia ver que essa é a opção que você ia conseguir ter um lucro garantido. Era só ver as opções e testando essas opções, ver se tem alguma oportunidade. Então, dado o lucro garantido por um contrato, você acertando essa aqui, você ia acertar essa aqui, que era 12,50. Você fazendo essa operação de shortear o ativo objeto, investir o dinheiro que você levantou no short, comprar um contrato, você ia ter um lucro garantido de 12,50, independente do que acontece com o ativo objeto. O ativo objeto pode subir 10%, pode cair 10%, você sempre ia ganhar 12,50 por contrato. Essa é a questão de arbitragem perfeita, que quase não acontece no mercado. O preço da opção, teoricamente, teria que ser 10% acima do valor do spot para teoricamente não ter, do forward, quer dizer, para não ter nenhuma oportunidade de arbitragem. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do desafio. Se você não acertou mais 70%, eu sugiro fortemente estudar essa base do mercado financeiro. Não foram questões difíceis, foram questões do dia a dia de quem trabalha no fundo de investimento. É claro que tem a questão do tempo, que pode atrapalhar um pouco, mas sinceramente não foi nada muito difícil. Então se acertou menos 70%, eu sugiro estudar um pouco mais se você tem essa vontade de entrar no mercado financeiro. Então, quando eu abrir também espaço para mandar perguntas, se quiserem mandar perguntas específicas de questões do desafio, podem mandar que eu explico com mais calma. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado para quem participou do desafio, espero que tenham gostado, e também muito obrigado para os poucos que me ajudaram a divulgar o desafio.